Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carvalho e serei o professor de literatura aqui do curso preparatório aí para o Enem. Para aqueles que já me conhecem, eu dou literatura para o concurso da ESA. Agora aqui vamos trabalhar a literatura para o Enem, que é um pouco diferente, né? Levando em conta que as questões do Enem elas exigem um pouco mais do aluno, né, referente ao conhecimento de mundo, né, uma vez que as questões elas são mais para o lado interpretativo, mais de interpretação de texto, não só a parte da literatura, mas também toda a parte da prova em si, né? Então, eu vim aqui falar com vocês nessa primeira videoaula sobre um instante da literatura muito importante, que é o quinhentismo, né? O quinhentismo, vale lembrar que ele não é uma escola literária. Ele é um período que traz ali as primeiras manifestações escritas, né? Então, para quem está estudando para o Enem, para quem está estudando para outros concursos, é importante saber disso, né? Não é a primeira escola, sim as primeiras manifestações escritas que surgiram aqui no Brasil, e além disso não foram escritas por autores brasileiros. Então são europeus que escreveram no Brasil, sobre o Brasil, né, sobre a terra, sobre a fauna, a flora, as possibilidades de exploração, e levaram para fora, né? Então essa literatura, né, que a gente chama de literatura, mas ela buscava só a informação, tanto é que é dado esse nome, literatura informativa, tá? Então, quando se fala de literatura, é importante nós destacarmos duas coisas, né? Dois tipos de textos literários que é muito importante o aluno saber, que são, de um lado, a prosa e de outro, a poesia. Então, essa linguagem que muitos de vocês já devem ter contato no ensino médio, é importante a gente saber o seguinte: a prosa é um texto normal, né? Textos de jornais que a gente vê normalmente, crônicas, os livros de romance são escritos em prosas, né? São textos em prosa. E poesia é o que a gente conhece como aquele texto mais metrificado, que tem uma estrutura fixa, né? No caso de sonetos e alguns outros tipos de poemas de forma fixa. Então a gente já conhece. O que dá para confundir às vezes é essa linguagem, prosa, né? Acho que talvez muitos já tenham conhecimento dessa situação, que existiu um vestibular que foi colocado para o aluno redigir uma redação em prosa, e mais de 10 mil candidatos fizeram no formato de poesia. Então eu destaco e repito essa importante diferenciação da prosa e da poesia. Então prosa é o texto normal, é um texto, uma redação, né, um recorte de jornal é um texto em prosa. Poesia é mais aquela que eu falei para vocês, a parte de sentimentalismo, e principalmente a métrica é dividida em estrofes e aquela coisa toda que a gente conhece da poesia. Bom, sobre o quinhentismo, então, a nossa matéria de hoje, eu tentei aqui fazer uma aula bem curta, né? Sabemos que a aula online ela tem uma certa dificuldade de entendimento por parte do aluno, mas infelizmente por causa dessa pandemia a gente está usando esse recurso aí para que vocês, né, que estão nos assistindo, que estão acompanhando aí as nossas aulas, não fiquem sem o conteúdo, tá? Então, quando a gente fala aí desse primeiro momento, vale lembrar e puxando alguns textos literários aí, né? O Fernando Pessoa foi um grande poeta que escreveu sobre esse momento aí do quinhentismo, das navegações, né? Ele escreveu um poema muito bonito chamado Mar Português, onde ele fala, né,
quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, quantas noivas ficaram por casar por causa de ti, ó mar. Então ele se refere aí às navegações que os portugueses vieram e deixaram para trás aí suas famílias. Ele fala da dificuldade que foi esse momento de sair, deixar os seus lares lá em Portugal e vir aqui para o Brasil, né, essa terra até então desconhecida. E ele fala, então, nesse poema das dificuldades. E se for aqui contar, é muita coisa que eles passaram, né? Acho que o professor de história vai relatar melhor esse período, mas é importante a gente fazer esse gancho porque a literatura, ela caminha junto com a história, ela caminha junto. Então, foram 13 embarcações que vieram para cá, 1.500 homens, né, retornaram somente 500, então morreu muita gente, e eles tiveram, né, há relatos que tiveram que comer sola de sapato, beber a própria urina. Então esse pessoal teve muita dificuldade, né? E o Fernando Pessoa, no seu poema, ele fala um verso muito conhecido, que provavelmente vocês conheçam, que diz o seguinte: valeu a pena? Ele mesmo pergunta, valeu a pena tudo isso? E aí ele responde, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então por que eu estou trazendo esses trechos aí de poemas para falar sobre o quentismo, falar sobre um pouco da história do descobrimento, primeiro momento do Brasil? É para vocês até terem um pouco de contato com versos, que é importante no estudo. Então, para estudar literatura, particularmente, levando em conta que é uma arte a literatura, é necessário que o aluno tenha sensibilidade. Eu acho que essa é a palavra que descreve o que o aluno precisa ter para estudar literatura. É um assunto muito polêmico, eu diria, na questão do aluno ter um pouco de rejeição perante essa matéria. Né? Eu dou aula de literatura já há um bom tempo e sempre me deparo com alunos que vêm do ensino médio que têm uma visão um pouco diferente, uma por falta de maturidade, outra porque a matéria não era tão explorada no ensino médio. A gente sabe que às vezes acaba passando pouca coisa ali, não se aprofundando muito, e o aluno fica com desinteresse. Então, a palavra, como eu falei, é sensibilidade, porque a literatura ela tem que ser aproveitada, tem que ser lida, e ela é uma ferramenta, um instrumento que causa relaxamento. E eu queria que vocês estudassem essa matéria dessa forma, sem muita decoreba, que eu não gosto de fazer o aluno estudar dessa forma, né, decorando muita coisa, mas sim entendendo e sentindo a necessidade e como é bom ler um texto literário, como é bom ler o Machado de Assis, como é bom ler os versos de Olavo Bilac e outros poetas tão importantes na nossa língua portuguesa. Tá bom? Então a primeira dica de estudo de literatura, eu acho que é ter essa sensibilidade e estudar de forma que essa matéria seja agradável. Esse é o primeiro ponto. Então, muito bem. Então, cabe aqui lembrar também, né, sobre essa nossa conversa aqui sobre o quentismo, que essa história que Portugal veio e de repente descobriu o Brasil, né, é uma história que hoje em dia já é discutível. Discutível por quê? Uma vez que já existiam mapas da América e o Brasil estava, né, nesse mapa, é um mapa antigo, antes de 1500 já existia. Então alguém já sabia da existência do Brasil, né, da existência do Brasil. Então é um assunto aí muito discutível. Tá? Então o Brasil ele foi descoberto ali em 1500, né, como a gente já sabe, e ele foi abandonado, né, de 1500 até 1530.
né? Então até 1530 os portugueses sequer vieram aqui no Brasil depois do descobrimento, né? Então a partir daí de 1500 que começam a vir as embarcações para colonizar a nossa terra aqui, né? Então veio o primeiro com cerca de 300 homens que vieram de Portugal. Só que esses 300 homens, né, chegaram aqui e foram entregues aos índios. Então é bom a gente saber que essas primeiras embarcações que vieram traziam de Portugal aquele povo, né, digamos, a mais fina flor da bandidagem de Lisboa, né, foram trazidos aqui. E então a gente tem que observar isso, que vir para o Brasil era uma coisa ruim, né? As pessoas eram enviadas para cá. Então os bandidos de Lisboa foram enviados para cá, né? Com o Martim Afonso de Souza, ele que trouxe esse pessoal, chegaram na costa do Brasil, próximo a São Paulo, e deixaram 150 homens, né? E 8 quilômetros dali tinha uma tribo, né? A tribo de Tupinambás, e essa tribo era canibal, né? Então eles, numa linguagem trazida para hoje, né, seria uma entrega de livre, digamos assim, né? E o Martim Afonso de Souza, ele subiu o litoral, né, com os outros 150, deixou 150 ali, e subiu com mais 150 até que chegou a uma altura, né, uma região muito bonita, onde ele olhou aquele pôr do sol alaranjado, né, e ele falou, né, ó coisa linda, ó linda, e por isso aí surgiu o nome da cidade de Olinda, aí em Pernambuco, né? E por ali ele também deixou esses outros 150 homens, né, entregues ali para a tribo de índios caetés, que também eram índios canibais, né? Então eles deixaram, né? E depois que veio, o pessoal começou a chegar por volta de 1600, não encontraram nenhum desses 300 homens que foram deixados aí por Martim Afonso de Souza. Com certeza eles foram devorados aí em São Paulo, na região de São Paulo, pelos índios tupinambás e mais ao nordeste pelos índios caetés. Caetés até que é uma obra do Graciliano Ramos, né? E um fato curioso também, que cai bastante em vestibulares, é sobre o alemão Hans Staden, que veio com Duarte da Costa, né? Ele veio para o Brasil e quando o Duarte da Costa voltou para Portugal, ele ficou aqui e ele esteve preso aí com os índios tupinambás, né, que eram os índios canibais. Ele imagina um alemão no meio da tribo, os índios fizeram a festa, né, digamos assim, e colocaram ele em condições de ser devorado ali, né? Ele que relatou em seu livro, ele conseguiu escapar. Ele relatou em seu livro ali talvez é o primeiro livro onde aparecem os rituais de antropofagia. É importante saber que antropofagia é diferente de canibalismo, né? Antropofagia é o que os índios faziam e alguns fazem até hoje, pegar um guerreiro herói que eles acham que é um guerreiro forte e eles tiram os pedaços de uma perna, um braço ali com a pessoa morta, obviamente, e eles comem algumas partes do corpo achando que aquilo ali vai trazer para quem comeu a carne humana aquelas características
da pessoa que morreu, né? Se ele é um herói bravo e forte, ele comendo o braço, por exemplo, ele ia ficar forte também, igual a pessoa. Então isso é antropofagia que os índios faziam. Muito bem, ótimo. Eles levaram então o alemão Hans Staden para prepará-lo, né, para ser morto e devorado, mas momentos antes dele ser morto, né, ele mexeu a cabeça e no momento que ele mexeu a cabeça, um raio cruzou o céu e caiu na floresta. Aí os índios imaginaram que ele fez aquele incidente acontecer ali e desistiram de matá-lo, e aí ele virou o pajé da tribo. Então o primeiro pajé importado do Brasil aí foi esse alemão Hans Staden. Sempre que vocês estudarem algo sobre quentismo, vai aparecer com certeza o nome desse alemão Hans Staden, tá ok? Então agora falaremos aqui objetivamente, especificamente sobre o quentismo, né, a descoberta do Brasil. Chegando os portugueses aqui no Brasil, aí eles avistam aquele monte muito alto, como fala na carta, né? A carta que eu não vou ler aqui para não ficar muito extensa a aula, né? Eu encurtei um pouco, mas essa carta existe e ela está na internet, né? Se alguém quiser dar uma olhada, é muito interessante. Então eles avistam, né, o primeiro Monte Pascoal, e ele relata como foi, né, então ele relata que quando chegam perto da areia, eles avistam os índios nus, né, um grupo de 3 ou 4 índios nus. E isso está lá na carta com uma certa maldade, né? Tem um trecho que ele fala que as índias não têm nenhum receio de mostrar suas vergonhas e as partes íntimas delas eram muito cerradinhas. Ele usa esse trecho que as portuguesas com certeza iriam ter ciúmes se vissem, né? Então, além de tudo, além dele falar de possibilidade de exploração, sobre a terra em si, sobre a possibilidade de catequizar, ele falava num estilo um pouco, né, sobre essa situação dos índios andarem nus e serem inocentes, né? Outro trecho da carta fala que os índios, quando entraram ali, não fizeram nenhuma referência ao capitão, ao mais antigo que estava ali, né? Porque eles não tinham esse negócio de hierarquia, né? O que os índios fizeram foi apontar para o colar do capitão e apontar para o chão. Na interpretação da carta que ele quis dizer, né, o Pero Vaz de Caminha, que escreveu a carta, ele quis dizer que o índio quis falar que ali também tinha ouro, ali também tinha prata. Na verdade, o que parece é que ele estava apontando para o colar e apontando para o chão para que o português soltasse aquilo no chão, né, o que dá a entender. Mas é importante saber que, de acordo com a carta, ele fala isso, como se o índio estivesse falando que ali também tinha, né, ouro e prata, coisa que o Cabral ali estava usando no pescoço, tá bom? Então é o seguinte, a partir daí, né, se formou duas literaturas: a literatura informativa, que começa aí com a carta, e vale fazer um parênteses aqui que a carta de Pero Vaz de Caminha foi endereçada a El Rei Dom Manuel, e ela tinha o objetivo de informar. Então ela é chamada de a Certidão de Nascimento do Brasil. A Certidão de Nascimento do Brasil, né? Foi o momento em que o Brasil foi achado. Então esse termo descobrimento do Brasil, ele vale falar isso, que ele, em muitos livros de hoje, esse termo está entre aspas, né, o descobrimento, porque a gente sabe que já existia os índios aqui e o Brasil não foi descoberto, ele foi, né, colonizado a partir de 1500 pelos portugueses. Então se desenvolveu duas literaturas: uma literatura informativa, que começou com a carta de Pero Vaz de Caminha,
que o objetivo, né, além dessa carta teve outras, o objetivo era informar a metrópole, informar Portugal sobre a terra. Então chamam também de crônicas, né, crônicas que eles faziam aqui, descrevendo a terra, descrevendo o índio, descrevendo a fauna, a flora, a natureza de forma geral, e sempre com possibilidade de exploração. Isso é importante saber. Tá? Então, essa literatura informativa e, por outro lado, né, teve a literatura da Companhia de Jesus, a literatura dos jesuítas. Duas vertentes, então, literatura informativa e literatura dos jesuítas, né, que teve o principal destaque o padre José de Anchieta, ele que é fundador da cidade de São Paulo. Né? Anchieta chegou ao Brasil em 1553, né, e fez um grande trabalho de catequização dos índios. Então, ele teve uma habilidade muito grande, ele ficou preso também por muito tempo numa tribo e escreveu na areia um livro, alguns versos ali, né, 5.000 e poucos versos ele escreveu em homenagem ali à Virgem Maria, escreveu na areia e depois que ele foi solto aí do cativeiro ele publicou. Então é um padre muito religioso e que teve uma importância muito grande na catequização dos índios. Ele, né, teve aí sua importância e a gente fica imaginando, né, como que eles conseguiam trazer para o índio e conseguir também que os índios aceitassem essa nova cultura. Então, como eu falei, esse José de Anchieta era muito habilidoso. Ele colocava os índios como atores, né, para encenar peças da Bíblia. Então os índios se divertiam, para eles era uma coisa diferente. Então aí ele conseguia ganhar a confiança dos índios, né, que recebeu aí o nome de Supremo Pajé Branco. Então os índios gostavam muito aí do padre José de Anchieta. Então, repetindo, é importante você saber dessas duas literaturas que surgiu no quentismo, que é a literatura informativa, com destaque aí para Pero Vaz de Caminha, e a literatura dos jesuítas, com destaque para José de Anchieta, e também, né, cabe citar aqui o padre Manuel da Nóbrega, tá certo? Então, outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o Pero Vaz de Caminha, ele que era o escrivão ali de Cabral. Uma curiosidade, ele escreveu a carta de achamento do Brasil, na certidão de nascimento do Brasil, e seguiu viagem. Depois desse fato, seguiu viagem para as Índias, né? Chegando em Calicut, lá ele entra em confronto com as pessoas de lá e acaba morrendo. Então ele saiu de Portugal, veio para o Brasil, faz a carta e vai para Calicut e morre lá. Então o autor dessa certidão de nascimento aqui do nosso país, ele não chegou a retornar, né? Assim como mais de cerca de 1.000 homens, né, não retornaram a Portugal. O Pero Vaz aí também escreveu a nossa carta e não chegou a retornar a Portugal. Os portugueses levaram aqui do Brasil, né, estima-se que em torno aí de 50 milhões de pau-brasil, 50 milhões de árvores. Então eles devastaram nosso território aí em busca, né, das nossas riquezas, né, do pau-brasil. Já que não encontraram ouro nem prata na época, né, eles levaram aí a nossa floresta. E esse ouro e prata foi somente encontrado 200 anos depois, por volta de 1700, que a gente vai estudar no arcadismo, tá certo? Então, a parte do quinhentismo que eu queria passar para vocês é isso, né? Então, a gente se encontra aí na próxima aula, onde falaremos da primeira escola literária do Brasil, que é o Barroco, que inicia em 1601, com a publicação aí do livro Prosopopeia do Bento Teixeira. Aí sim a gente começa a falar da literatura propriamente dita. Então aqui, quentismo
são as primeiras manifestações escritas, né, sobre a Nova Terra. Não é uma escola literária. O que você tem que saber? Duas vertentes, literatura informativa, literatura dos jesuítas, tá bom? Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês e até a próxima aula. Tchau!